Pais queridos, tudo bem? Eu quero falar também a respeito dessa questão do coronavírus e os efeitos colaterais. Fora essa questão do isolamento necessário, fora essa questão também do ambiente de pânico que não é bom. Eu costumo dizer que é justamente isso que o inimigo das nossas almas, o diabo, né, conforme Jesus mesmo nos alerta, que ele existe e ele tem uma intenção, um propósito, que quer nos desestabilizar, um sentimento de culpa, que assola os corações. É isso que, não que o alimenta, né? É porque isso é o que ele entende e é realmente um efeito que afasta as pessoas de Deus. Então essas questões a gente precisa também tomar muito cuidado. Mas existem outros efeitos colaterais, seja de origem, né? Seja uma causa raiz, desculpa, ou um efeito colateral por conta do que está acontecendo, essa questão do coronavírus, que é a questão econômica, né? Alguns dizem que aí existe uma origem, uma raiz disso tudo por questões econômicas. Se isso não tem como afirmar, espero que, sendo isso, que isso seja esclarecido, mas isso não é, eu não vejo que seria nada por agora. Mas um fato é que existe o efeito colateral econômico com essa questão. Por isso que eu entendo que se as pessoas, né, de modo geral, respeitasse a questão da prevenção, dos cuidados, né, do certo isolamento, do bom comportamento, do grupo de risco, com certeza algumas dessas pessoas poderiam manter as suas atividades. Outros, em contrapartida, a gente percebe que é aquele comportamento, não, se está assim é melhor parar tudo mesmo, por quê? Porque não quer trabalhar, porque, enfim, né? Então tudo isso vai gerando um ambiente muito ruim e eu peço a Deus, uma das coisas que eu mais tenho orado é que não chegue nesse estado de calamidade no ponto de faltar comida, faltar medicamento, porque isso pode acontecer se a reação da população for dessa forma. Eu creio que nós devemos ser mais sucintos, coerentes, precavidos, mas não ao ponto de gerar pânico nas pessoas. E é o que eu vejo, infelizmente, nas falas de algumas pessoas. Então, a gente aqui, eu estou aqui para dizer que não é para que haja um entendimento, eu não quero saber disso, e também bater um desespero, um pânico a respeito de tudo isso, porque as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Ali em Romanos, capítulo 15, diz: se nós vivemos, vivemos para o Senhor, se nós morremos, morremos para o Senhor. Isso não pode remeter um comodismo, né? E nem também um desespero, mas sim um equilíbrio. O Evangelho remete para isso. Cristo Jesus foi assim. E é isso que nós também devemos ser. Ele é o nosso padrão e modelo, tanto de comportamento quanto de experiência, né? Ele é o varão perfeito. Um outro ponto que eu queria, né, ainda falar sobre essa questão econômica, porque isso gera vários desdobramentos problemáticos, né? Então é bom que nós tenhamos um comportamento agora, nesses próximos dias, mais radical, vamos dizer assim, mais expressivo, mais abrangente, para evitar problemas maiores. Porque a questão da escola já está sendo afetada, a gente precisa tomar muito cuidado para que tudo não pare. Porque se travar, a gente já sabe o que vai ser. Aquilo que muitas pessoas, ao meu ver, estão plantando, que é o tal do pandemônio. E a gente precisa ir na contramão de tudo isso, fazendo aquilo que precisa ser feito de uma forma coerente. E a questão econômica é inevitável. Por isso que a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente precisa tomar conta e cuidado com tudo isso, porque infelizmente é aquela frase, né, que a corda sempre vai estourar do lado mais fraco. Seja do lado econômico, seja do lado da saúde, quando a gente vê aí o grupo de risco, por exemplo, os idosos com a sua saúde mais fragilizada do que os mais novos, isso é natural, sempre foi assim, né? Então a gente precisa compreender tudo isso para que a gente possa passar por esse momento de dificuldade e tirar aí um entendimento de todas essas coisas. A economia globalizada, alguns críticos no passado dizia que isso é um ponto que poderia acontecer. Essa amarração que quando um país passa determinado problema afeta o mundo inteiro, principalmente quando esse país é relevante, no caso da China, por exemplo, e outros países também, como os Estados Unidos, países da Europa, e aí vai. Quando nessa cadeia, nessa amarração produtiva, industrial que se tem, quando um dos pontos tem algum problema, com certeza vai ter o efeito colateral, o efeito dominó em todos os outros. Nós precisamos estar apercebido disso. Isso é uma prova que tudo aquilo que o homem institui, seja sistema, seja o que for, não é perfeito. Eu entendo que existe algo melhor e outro pior, né?
A gente precisa aí talvez ter um entendimento das coisas, que é fato que existem atitudes econômicas que são muito danosas, que não produz, que gera problemas. A gente já tem aí uma história de pelo menos uns 200 anos, perto de 200 anos, que a gente consegue entender isso, né? Como outros fatores também econômicos de mais de 200 anos que também dá certo. Então a gente precisa olhar para tudo isso. Uma coisa é fato, enquanto o ser humano não entender e não respeitar que ele é falho, que as suas vontades tendem para o erro e que ele precisa olhar para a vontade de Deus, para o nosso próprio bem, né? As coisas não vão caminhar bem. Isso é bíblico, né? E a gente precisa olhar com tudo isso com maturidade. Não cruzar os braços e nem também sair fazendo coisas sem critério, numa forma de desespero, porque isso também não resolve, né? Orem por isso, orem pelas autoridades, orem pelos governantes, orem pelas pessoas que geram emprego, no caso, os empresários. Isso é extremamente importante hoje. E que tudo isso possa ter um entendimento melhor de como fazer isso de uma forma mais estruturada e não ser tão suscetível, não ser tão fragilizado ao ponto de coisas tanto pequenas quanto grandes, como esse caso agora que nós estamos vivendo, possa minar, né, e comprometer tudo aquilo que existe e que está sendo feito, né? Nós cristãos temos essa responsabilidade de, além de orar, de ter um comportamento de acordo com a palavra de Deus, mesmo nessas questões de trabalho, até porque quem criou o trabalho foi Deus, né? Um grande abraço a todos, Deus abençoe.